Alô, 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 alô. Fala, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Tranquilo? Então, esse vídeo é para nós falarmos sobre a prova de conhecimentos gerais da FAMERP 2022, uma prova feita pela Vunesp, né, e que manteve, né, a ideia, aquilo que a gente esperava. Uma prova que foi bastante abrangente para 10 questões de conhecimentos gerais. Cobrou modelos atômicos, cobrou soluções, cobrou cinética química, teve questão que fez um bem bolado de bioquímica com oxirredução, teve questão de estequiometria com termoquímica. Então foi uma prova muito boa, muito bacaninha, né? Muito gostosinha de trabalhar. Espero que vocês gostem. Pessoal, esses vídeos que eu tenho feito é para ajudar vocês, vestibulandos, que estão resolvendo provas antigas, que estão querendo usar essas provas antigas como fonte de estudo. E eu espero estar ajudando, estar colaborando nesse intuito de vocês. Então, o que eu peço em troca é aquilo que a gente precisa para que o canal cresça, para que a gente consiga divulgar esses vídeos para cada vez mais pessoas. Então, se esse conteúdo te ajudar, deixa um like, deixa um comentário de incentivo, né? Mostra para mais pessoas e se inscreve no canal, assim você não perde as novidades. Eu me sinto muito youtuber fazendo isso. Vamos lá, queridos, sem grandes delongas. Para quem achar que o vídeo está muito longo e tal, sempre na descrição, nos comentários, eu vou colocar o tempo de cada questão, né, o momento em que você tem cada questão. Aí você clica, você já vai direto na questão de seu interesse. Tá bom? Vamos lá, queridos. Vamos começar a nossa brincadeira, então. FAMERP 2022, prova de conhecimentos gerais, foi aplicada no dia 14 de dezembro de 2021. Vamos nessa? Queridos, primeira questão aqui já vai abordar modelos atômicos. Ela diz assim: os modelos atômicos elaborados ao longo do tempo buscaram explicar fenômenos naturais, alguns dos quais reproduzidos experimentalmente. O modelo proposto por Dalton, queridos, modelo atômico de Dalton, primeiro modelo atômico moderno, né? Um modelo atômico que segue o método científico. Lembra que o modelo de Dalton é aquele modelo da esfera maciça, indivisível. Você tem os vários postulados de Dalton. Beleza? Então, esse modelo, aproximadamente aí de 1803, ele deixa claro no enunciado também, não explica muitos dos fenômenos observados na época, mas contribuía de algumas outras formas. O modelo de Dalton, ele será que contribuía com a consolidação da teoria da dissociação iônica? Pessoal, o modelo de Dalton, o primeiro modelo atômico, o conceito de íons veio muito depois. É só a gente lembrar que de Dalton para Thomson, que é o segundo modelo atômico, nós temos quase um século aí. Tá? E o Thomson foi o descobridor do elétron. Antes disso, não se sabia muito bem o que é um íon, enfim. Né? Então, descartamos essa possibilidade. O modelo de Dalton não contribuiu para consolidar a teoria da dissociação iônica. Queridos, lei de ação das massas. Lei de ação das massas é aquela lei de velocidade que vocês conhecem. A lei de velocidade, lá na cinética química, a velocidade é igual ao K, concentração de A elevado a X, concentração de B elevado a Y, lembra disso? Isso é a lei de ação das massas. Não tem a ver com o modelo atômico de Dalton. Teoria cinética dos gases, que vocês estudam mais para o lado da física, né? Em que você vai estudar, calcular a energia cinética de um gás, enfim. Teoria das colisões efetivas vai aparecer na prova daqui a pouquinho. É também uma teoria de cinética química. E a cinética química, ela vem um pouco depois do modelo de Dalton. Realmente, aquela teoria, aquela lei que foi verificada experimentalmente e que foi consolidada com o modelo de Dalton é a lei de conservação das massas. Queridos, resposta letra E. Lembra, lei de conservação das massas é a lei de Lavoisier. O modelo atômico de Dalton das esferas indivisíveis é um modelo que consolidou as chamadas leis ponderais. O que são leis ponderais? Queridos, as leis ponderais são aquelas que têm a ver com massa. E aí nós temos duas.
Quer dizer, as duas principais, tem outras. Lei de conservação das massas e a lei das proporções definidas, que é a lei de Proust, tá bom? Então, de fato, o modelo de Dalton, ele consolida essa teoria. O modelo de Dalton bate certinho com aquilo que foi verificado experimentalmente pelo Lavoisier. Suave? Tudo bem? Questão 52, já uma continha para movimentar a gente, meus queridos. Acefato é o nome de um inseticida de fórmula molecular C4H10NO3PS. E ele fala a massa molar. Isso nos ajuda. Já fala de ganhar um tempo. A massa molar desse composto. Indicado para aplicação em culturas de algodão, soja e feijão. A formulação recomendada para uso é de 0,75 a 1 kg, dissolvido em 300 a 400 litros de água. Assim, a concentração em mols por litro, ele quer concentração em mols por litro da solução mais diluída. O que significa a solução mais diluída? Mais diluída é aquela que tem menos soluto para mais solvente. Vê se você concorda. Né? Uma solução diluída é a menos concentrada. Então pensa comigo. Você viu que ele deu ali uma faixa, né? Uma faixa de massas do acefato, 0,75 a 1 kg e 300 a 400 litros. E ele quer saber, tá, e a solução mais diluída? Se eu quero a solução mais diluída, queridos, o que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar a menor massa, vê se você concorda comigo, a menor massa e o maior volume. A menor massa pelo maior volume, porque aí você vai ter a solução mais diluída. Vê se vocês concordam. Reflete aí. Menor massa com maior volume, solução menos concentrada ou mais diluída. Então, já que a gente decidiu que a massa de soluto vai ser de 0,75 kg, você vai concordar comigo, então, que ela tem 750 gramas. Como eu quero a concentração em mols por litro, queridos, a gente pode transformar isso aqui para número de mols. E como é que eu calculo o número de mols do soluto? Massa da amostra dividido pela massa molar. Massa da amostra, 750 gramas. 750 gramas dividido pela massa molar, que são 183 gramas por mol. Beleza? Aí você vai fazer essa conta do número de mols de soluto. Vamos fazer? Eu vou puxar minha calculadorinha aqui. 750 sobre 183. Isso dá aproximadamente 4,01. 4,1, né? 4,098 dá 4,1. 4,1 o quê? Mols. Certo? 4,1 mols. Isso é, é o número de mols de soluto que tem em 750 gramas. E agora eu quero a concentração. E lembra que a concentração molar ela é número de mols de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então você vai pegar o número de mols de soluto, 4,1 mols, e vai dividir isso por... Opa! Vai dividir isso pelo volume. Só arrumar aqui certinho. Beleza. Vou voltar aqui. 4,1 dividido pelo volume, que são 400 litros. Né? Aqui você já consegue ter uma noção de quanto vai valer essa concentração. Né? 4,1 dividido por 400, isso vai dar 0,01 aproximadamente. Né? 0,01 mols por litro. Ou, como o enunciado coloca aí, né? 1 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Vê se você concordou. Essa é a menor concentração, né, a solução mais diluída que você pode ter dentro daquela faixa de valores. Menor massa combinada com o maior volume possível.
Então, nossa resposta aqui fica a letra B de bola. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Então fomos, né? Estamos caminhando bem aí. Questão 53. Ponto de ebulição das substâncias está relacionado com o tipo de interação existente entre as suas moléculas e com a massa molar, ou massa molecular. O quadro apresenta substâncias com massas moleculares próximas. Então, se as massas moleculares são próximas, elas não vão influenciar tanto no ponto de ebulição das substâncias, né? Influência grande nós temos quando a discrepância de massa é muito grande. Aqui, o que vai importar? O que vai importar é o outro fator, o tipo de interação existente. O quadro apresenta substâncias, então, com as suas respectivas fórmulas estruturais. Queridos, vocês têm butanol, butanona, ácido butanóico e butano. Gente, daqui ele quer a ordem crescente. Não dá mole nessas coisas não, hein, pessoal? Ordem crescente é do menor para o maior, a menor temperatura de ebulição. E o que a gente entende aqui, hein? Quanto maiores forem as forças intermoleculares, vê se você vai concordar com isso. Quanto maiores forem as forças intermoleculares, maior vai ser a temperatura de ebulição. Porque quanto mais unidas estiverem as moléculas entre si, mais difícil é passá-las para o estado gasoso. Então eu vou ter que vai exigir uma temperatura maior para que isso aconteça. Quanto maiores as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição. Então, queridos, vamos começar olhando para esses quatro e pensando assim: qual desses quatro tem o menor tipo de interação intermolecular? A gente consegue destacar aqui o butano. Por que o butano tem a menor interação intermolecular? Porque o butano é apolar. E como ele é apolar, o tipo de interação entre as moléculas de butano são as menores possíveis. São as chamadas forças de dipolo induzido ou as forças de dispersão de London. Então já está definido. Pessoal, desse grupo aqui, o único que é apolar é o butano. Então ele vai ser a de menor temperatura de ebulição. Começamos a nossa listinha com a certeza de que o butano é o de menor temperatura de ebulição. Então, com isso, a gente já tem uma baita vantagem, porque você elimina a letra A, você elimina a letra B, você elimina a letra D. Você fica entre a C e a E, por enquanto. Legal? Agora, vamos lá. A segunda na lista aqui é a butanona, e eu te explico por quê. A butanona, ela tem aqui um oxigênio na sua estrutura. E então ela é uma molécula que tem uma certa polaridade, beleza? Só que, em comparação, por exemplo, com o butanol, ela não faz ligação de hidrogênio. O tipo de interação na butanona é forças de dipolo permanente. Não tem ali as condições para que você tenha ligação de hidrogênio. Lembra, para ter ligação de hidrogênio, eu preciso de hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Suave? Beleza? Então, aqui, a butanona não faz ligação de hidrogênio, enquanto o butanol faz, e o ácido butanóico também faz. Então, a próxima na lista aqui é a butanona, que tem uma temperatura de ebulição maior do que a do butano, por ter uma polaridade, mas menor do que do butanol ou do ácido butanóico, porque eles realizam ligação de hidrogênio. Então, estão andando bem. Só que nesse estão andando bem, já marcamos a alternativa certa, meus queridos. Butano, butanona, letra C. Acabou a questão. Certo? Só com essa você já mata. No momento da prova, você segue o jogo, cara. Você vai em frente, vai próxima questão, não vai perder tempo. Você tem a certeza disso aqui. Mas claro, aqui a gente está num momento de discussão. Então, nós vamos agora conferir por que o ácido butanóico tem uma temperatura de ebulição maior do que do butanol. Queridos, pensando na molécula de butanol, eu quero que vocês percebam que o butanol é capaz de fazer uma ligação de hidrogênio por molécula. Vou marcar aqui, ó.
uma ligação de hidrogênio por molécula. Já o ácido butanóico, ele consegue ter este hidrogênio fazendo ligação de hidrogênio e outra molécula de ácido butanóico pode fazer ligação de hidrogênio com o outro oxigênio que ali está. Beleza? Na butanona isso não pode acontecer, porque você não tem outro grupo OH que faça esse tipo de interação. Então, enquanto o butanol faz uma ligação de hidrogênio por molécula, o ácido butanóico consegue fazer duas. Quanto maior o número de ligações de hidrogênio, maior a intensidade das forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição. Ficou claro, pessoal? Então, seguindo a lógica aqui, nós teríamos o butanol e, por último, só para terminar aqui, nós teríamos o ácido butanóico. Que lindo! Então, matamos. Beleza? Seguimos. Questão 54. Lembra que na primeira questão da prova se falou de teoria da dissociação iônica? Essa teoria é deste rapaz que aparece na questão, Arrhenius. E perceba que o Arrhenius começou a falar sobre condutividade elétrica das soluções em 1884. E o Dalton é de 1803. Tá bom? Essas sacadinhas aqui nos ajudam. Legal? Então vamos lá. Olha o que ele fala na questão 54. O fenômeno da condutividade elétrica de soluções foi explorado pelo químico Arrhenius na sua tese de doutorado de 1884, intitulada Pesquisas sobre a condutividade galvânica. Segundo Arrhenius, para que uma substância seja condutora de eletricidade em meio aquoso, deve ser capaz de se dissolver e liberar ou produzir cargas elétricas. Aqui ainda não existia o conceito claro de ionização, não existia o conceito claro de dissociação iônica. Não se diferenciava também um composto iônico de um composto molecular, porque não se falava ainda sobre ligação iônica e ligação covalente. O conceito de ligação iônica e o conceito de ligação covalente surgem um pouco mais para frente. O pai da ligação covalente é o Gilbert Lewis, lá para 1930 e alguma coisa. Mas relaxa, só estou falando por uma questão de curiosidade. Vocês aqui vão ser precisos e diretos na sua análise. Esse comportamento químico é observado em que substâncias? Que comportamento químico? O comportamento de liberar ou produzir cargas elétricas em solução. Hoje, com o conhecimento que nós temos, nós sabemos olhar para uma estrutura, né, para um determinado composto e saber se ele é um composto iônico, se ele é um composto molecular. E qual é o comportamento? Compostos moleculares, em geral, não ionizam. Essa é a regra do jogo. Então, vamos escrever isso aqui. Compostos moleculares, por regra, não ionizam. Se eles não ionizam, eles não são eletrólitos. Eletrólito é aquela substância que gera justamente cargas elétricas em solução aquosa. Então, compostos moleculares, vou botar aqui embaixo, vocês não estavam vendo, eles não ionizam, em geral. Me dá um exemplo. Glicose. Você joga glicose na água, ela não ioniza. Sacarose, nosso querido açúcar. Jogou açúcar na água, ele não ioniza. Etanol, o etanol mistura na água, ele dissolve, mas ele não gera carga elétrica. Legal? Qual é a exceção aqui dos compostos moleculares? Tem um grupo de compostos moleculares que ionizam, que são justamente os ácidos. Os ácidos são compostos moleculares que ionizam. Tudo bem? E nós temos o outro grupo, que é dos compostos iônicos. A gente está falando aqui de solução aquosa. Compostos iônicos em solução aquosa dissolvem e dissociam. Então, nós temos aqui, eles dissociam. Só lembrando a vocês, uma diferença muito simples. Diferença entre ionização e dissociação. Nunca é demais lembrar isso. Dissociação acontece com composto iônico.
os íons já existem, porque a ligação é iônica, e eles se separam. Só separam. Eles já existiam e eles separam. Ionização é quando você tem os íons sendo formados. Isso acontece nos ácidos. Os ácidos sofrem um processo de formação de íons, ionização. Tudo bem? Vamos em frente, então. Ele quer identificar qual é a alternativa que tem compostos que ou dissociam ou ionizam. Bom, vamos nessa. Queridos, CH3COOH. Isso aqui é o ácido acético. Se é um ácido, ioniza. CH3CHO. Queridos, isso aqui ele vai ser muito provavelmente um aldeído, né? CH3CHO vai ser CH3C dupla OH. Isso não é um ácido. Beleza? Isso não é um ácido. Então, deu ruim. Então, essa não é a nossa alternativa. Que esse cara aqui é um composto molecular e, por regra, ele não ioniza. Só os ácidos ionizam. Nitrato de prata. Nitrato de prata é um sal. É um sal solúvel que vai sofrer dissociação iônica. Ele ioniza. Beleza? Seguindo em frente aqui, CH3CH2OH. Queridos, isso aqui é o etanol. CH3CH2OH, vou escrever aqui do lado. CH3, CH2OH. Isso aqui é um álcool. E como eu te falei agora há pouco, álcool é um composto molecular, ele não ioniza. Ácidos ionizam, ele não. Então, já não pode ser a letra B de bola. E assim você vai matando. O H2CO3, ácido carbônico, é um ácido, ele ioniza. O CaCl2, cloreto de cálcio, é um sal, ele dissocia. CH3OH, mesmo motivo, CH3OH é um álcool também, é um metanol, tá fora. NaCl, sal de cozinha, a gente sabe que é um sal e que sofre dissociação. H2SO4, ácido sulfúrico, um ácido forte, ioniza pra caramba. Beleza? KCl, cloreto de potássio, sal, sofre dissociação. HNO3, ácido nítrico, é um ácido forte. E LiOH, o hidróxido de lítio, que sofre dissociação. Pronto, eis a nossa resposta. Se quiser, a gente até complementa isso melhor. Vamos falar aqui sobre o KCl. O KCl, cloreto de potássio em solução aquosa, ele sofre um processo de dissociação, liberando aí os íons K+, e Cl-, uma dissociação iônica. O HNO3, que é o ácido nítrico, o HNO3 sofre a ionização. Você vai ter aqui H+ em solução aquosa, mais o ânion nitrato, o NO3- em solução aquosa. E por último, nós tínhamos ali o LiOH, o hidróxido de lítio, que em solução aquosa libera o lítio mais e OH menos em solução aquosa. Então, todos eles produzem cargas elétricas porque eles ionizam ou dissociam. Fechou? Letra D de dado é a nossa resposta aqui. Vamos em frente, queridos e queridas. Questão 55 é uma questão muito bacaninha, de misturinha, de estequiometria com termoquímica. Vamos lá? Quando o ferro metálico é mergulhado numa solução de ácido clorídrico, ocorre a seguinte reação. Perceba que ela está balanceadinha e que você tem aí o valor do ΔH dessa reação. Menos 88 kJ por mol de ferro, por mol de gás hidrogênio. Né? Considerando o volume molar dos gases igual a 25 litros por mol, e num experimento realizado a temperatura ambiente, em que foram liberados 7,4 kJ de energia, o volume de gás hidrogênio produzido é. Ele quer saber que volume de gás hidrogênio foi produzido. Queridos, foca no que importa. O que importa é hidrogênio e energia. Então, o que você sabe? A cada 1 mol de H2 que é formado, são liberados
88 kJ. Tudo bem? 1 mol de H2 está totalmente atrelado a menos 88 kJ. Professor, por que você não colocou um menos? Eu já sei que é energia liberada, entendeu? Então aqui a gente não vai se preocupar com o sinal, até porque isso não vai influenciar o resultado. Então, 1 mol de H2 corresponde a 88 kJ de energia sendo liberados. Mas 1 mol de H2 corresponde a que volume nas condições ambiente? 25 litros. Então, em vez de eu escrever 1 mol de H2, eu vou escrever assim, ó, 25 litros de H2 estão para 88 kJ. Fez sentido para vocês? 1 mol é a mesma coisa que 25 litros de H2 nas condições dadas. Ele quer saber qual é o volume de H2 que vai ser produzido se foram liberados 7,04 kJ. Pronto, é uma regra de 3 que resolve o problema. Então, aqui você vai calcular que o volume de H2 que é formado para liberar 7,04 kJ, como sendo 25 vezes 7,04, tudo isso dividido por 88. Dá aqui para a gente dar uma brincadinha, né? 25 dividido por 88, daria, na verdade, para a gente fazer o seguinte, já vai multiplicar mesmo. 20, isso aqui está cheirando bem esse negócio. 25 vezes 7,04, isso dá 176. Ah, uma continha feita para dar tudo certo. 176 dividido por 88 é o famoso 2 litros. Beleza? Então eu vi que estava com carinha boa ali. 2 litros. Nossa resposta, letra A. Então, uma misturinha, pouca coisa de termoquímica, só porque envolvia a energia sendo liberada, e mais a lógica da estequiometria atrelada à quantidade de energia. Vamos que vamos, queridos. Questão 56, questão teórica e muito bonita. Cinética química, teoria das colisões. Lembra que na primeira questão ele também falou de teoria das colisões? Então, é isso aqui, teoria das colisões efetivas. O que é essa teoria? Essa teoria diz para a gente, de maneira bem simplificada, que uma reação química, para acontecer, precisa de duas coisas: geometria favorável e, quer dizer, um contato com geometria favorável e com energia suficiente e afinidade química. Não adianta eu ter contato e não ter afinidade química entre os reagentes. Afinidade química, a gente pode falar como sendo vontade de reagir. Eu não consigo, não adianta estabelecer contato entre dois reagentes que não tenham vontade de reagir. Assim como não adianta eu ter dois reagentes com uma imensa vontade de reagir, mas que estejam distantes entre si, saca? Então eu preciso desse contato. Esse contato precisa de energia suficiente e de uma geometria favorável, certo? A colisão tem que acontecer num ângulo certo, numa pancada forte. Então é isso que ele conta para a gente nesse enunciado. Segundo a teoria das colisões efetivas, para que uma reação ocorra, é necessário que as moléculas dos reagentes colidam umas com as outras, com orientação espacial adequada, que é o que eu chamo de geometria favorável, e energia mínima, que eu chamei de energia suficiente. Assim, qualquer alteração no meio reacional que interfira nesses dois fatores modifica a velocidade da reação. A figura mostra o sistema reacional gasoso 1 submetido a modificações que proporcionaram os sistemas 2 e 3. Queridos, eu quero que vocês percebam, vou até dar um zoom no nosso desenho aqui, que do sistema 1 para o sistema 2, o que você teve? Você concorda que o número de moléculas desenhadas é o mesmo? 3 moléculas roxinhas, 3 moléculas laranjinhas. Lá também, 3 roxinhas e 3 laranjinhas. Eu não mudei a quantidade de reagentes, mas percebam que eu diminuí o volume. Vamos lá. Pessoal, se você diminuiu o volume, você está aumentando ou você está diminuindo a chance dessas moléculas colidirem? Ou se você está reduzindo o espaço, você está aumentando a chance delas colidirem. Ao reduzir esse espaço,
você aumenta a velocidade da reação. Beleza? Pensa na ideia da colisão. Quanto mais colisões, melhor. Né? Quanto mais colisões, mais chance de eu ter aquela colisão efetiva que a gente chama. A colisão que acontece com contato e com geometria favorável. Beleza? Então, o que eu posso afirmar para você? Com certeza, a velocidade V2 é maior do que a velocidade V1. Com certeza. Porque eu tenho a mesma quantidade de moléculas de reagentes num espaço muito menor. Maior chance de colisão. Sistema 1 com sistema 3. O que você está percebendo? Bom, você está percebendo que tem muito mais moléculas de reagente. O espaço é praticamente o mesmo, né? Teve uma ligeira mudança ali, talvez, né? No olho nem dá para perceber muito, mas você teve um aumento muito grande na quantidade de reagentes, né? Se você teve, dá uma olhada ali, você tinha 3 da roxinha, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da roxinha agora. Você tinha 3 da laranjinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da laranjinha também. Então você mais do que dobrou a quantidade de reagentes e o volume ali permaneceu praticamente o mesmo. De novo, eu te faço a pergunta fatídica. Na situação 3, você concorda comigo que tem uma chance maior de ter uma colisão eficaz? Quanto mais partículas num mesmo volume, maior a chance de uma colisão eficaz. Né? Eu sempre falo para os alunos aqui no presencial, né, principalmente a galera que mora em São Paulo e tem essa figura na mente. Assim. Se você está numa estação de metrô, num determinado horário, e que essa estação está vazia, você pode andar pela estação toda, que a chance de você colidir com outra pessoa é quase zero. Agora, se você vai para o metrô da Sé, né, que é lotado às 6 da tarde, a chance de você ter uma colisão com outra pessoa é absurdamente alta, porque a concentração de pessoas naquele espaço está muito grande. Entendeu? Quanto maior a concentração, maior a chance de uma colisão eficaz. Então, isso facilita a ocorrência da reação, aumenta a velocidade da reação. Queridos, a velocidade em 3 com certeza é maior que a velocidade em 1. Então, isso nos leva justamente, né, ele quer saber, considerando que as moléculas existentes nesses sistemas reajam entre si, as relações entre as velocidades das reações sistemas 1 e 2 e 1 e 3 são, respectivamente, 2 maior que 1, 3 maior que 1. Onde nós temos a alternativa que fala disso, 2 maior que 1, 3 maior que 1, letra D de dado. Vê se você concorda. Bom? Tranquilo? Vamos em frente, estamos quase acabando já, pessoal. Questão 57, é a questão que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que relaciona muito bem dois conceitos, né? O estudo de bioquímica e também oxirredução. Vamos ler aqui o enunciado. O hipoclorito de sódio, NaClO, apresenta propriedades bactericidas, mata a bactéria, porque promove a oxidação de proteínas, lipídios e carboidratos existentes nas células bacterianas. A equação mostra a reação entre a glicina e o íon hipoclorito. Beleza? Então você tem aqui o íon hipoclorito e aqui você tem a glicina. Pessoal, nessa reação verifica-se que o átomo de carbono do espacinho glicina, ele quer saber se a glicina é um carboidrato, é um aminoácido, é um ácido graxo. São essas opções. Queridos, a glicina é um aminoácido. Como é que a gente verifica isso? Para quem já estava muito esperto, já na hora, pum, sacou. A glicina é o menor aminoácido primário que a gente tem, um alfa-aminoácido. Aminoácido é justamente um composto bioquímico que tem, ao mesmo tempo, um grupo amino, que eu estou marcando aqui de verdinho, e o grupo carboxila, do ácido carboxílico, certo? Então, a glicina é um aminoácido. Isso já arrebenta as alternativas. Arrebenta as alternativas. Né? Então, a glicina é um aminoácido.
Então, voltando ao textinho. Nessa reação, verifica-se que o átomo de carbono do aminoácido glicina é oxidado ou reduzido. Queridos, o que o próprio enunciado fala? Oxidação de proteínas, lipídios e carboidratos. Então, o hipoclorito oxida, ele é o agente oxidante. Então, a glicina vai sofrer oxidação. Acabou a questão. Letra B de bola. A glicina vai ser oxidada. Mas se você quiser, né, deixar isso muito claro, vamos fazer uma comparação aqui. Eu quero comparar, vou marcar aqui o carbono. Este carbono que eu estou marcando de rosinha, antes e depois. Como é que a gente determina a NOx de carbono em composto orgânico? A gente confere as eletronegatividades, né? Vou desenhar aqui, ó, carbono, hidrogênio, hidrogênio, NH2, e aqui ligado em outro carbono. Não vou desenhar tudo, só o carbono que nos interessa. Queridos, o que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui que o carbono é mais eletronegativo que os hidrogênios. Então, ele, entre aspas, rouba elétron dos hidrogênios. Já o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, o carbono, entre aspas, recebe 2 elétrons e perde um. Se recebe 2 e perde um, ele ainda fica negativo. Ele ainda fica com menos 1. Agora, vamos pensar no carbono, agora no produto. A gente tem ali hidrogênio, a gente tem carbono, temos cloro, NH2 e outro carbono. O que vai acontecer aqui, queridos? O cloro é mais eletronegativo do que o carbono, assim como o nitrogênio. Já o hidrogênio acaba perdendo o elétron para o carbono, pelo fato de o carbono ser mais eletronegativo. Tudo isso entre aspas, né, pessoal? As ligações aqui são covalentes. Mas é um jeitinho didático de a gente perceber. Então, você está vendo que este carbono agora, no composto da direita, ele está perdendo 2 elétrons e ganhando 1. Se perde 2 e ganha 1, ele fica mais 1. Então, o que aconteceu com o NOx do carbono de um composto para o outro? Aumentou. Se houve um aumento de NOx, houve uma oxidação, conforme o esperado. Beleza? Mas perceba que você nem precisava fazer tudo isso. Nem precisava. É arrebentar a questão. Agora, vamos olhar o NOx do cloro. Perceba, a gente já marcou a alternativa certa faz tempo. NOx do cloro. O NOx do cloro no hipoclorito, Cl-, ele tem que ser igual a mais 1. Vê se você concorda. Lembra que a soma dos NOx num íon é igual à carga do íon. O oxigênio nós sabemos que tem carga menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1, que é a carga do íon. Então, o que importa é o mais 1, que é o NOx do cloro. Perceba que está batendo certinho com a nossa alternativa ali, ó, mais 1. E já o NOx do cloro no composto orgânico é menos 1. Né? O NOx do cloro aqui é menos 1. Por quê? Porque ele está justamente, entre aspas, roubando o elétron do carbono. Então foi de mais 1 para menos 1, que só consolida a nossa alternativa da letra B. Bom? Tranquilo, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham aí ao longo desse processo, depois deixa a dúvida no comentário aí, que sempre que possível eu vou lá e respondo, tá bom? Olha essa questão muito bacana sobre radioatividade. E ela vai justamente em 2 caminhos importantes da radioatividade. A equação, né, da radioatividade, uma equação química da radioatividade, e também a ideia de cinética de uma desintegração radioativa, a ideia de tempo de meia-vida. Então vamos lá. O flúor 18 é um radioisótopo utilizado em diagnósticos de câncer com meia-vida igual a 110 minutos. Vamos já evidenciar isso aqui. A meia-vida do flúor 18 é de 110 minutos. O que significa mesmo tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a quantidade do radioisótopo caia pela metade. Né? Então, caiu pela metade, o tempo que durou, né, o tempo que levou para isso acontecer foi de 110 minutos. Produzido a partir da reação entre núcleos de neônio e o isótopo X,
conforme a equação a seguir. Queridos, aqui, para a gente pensar na equação, eu tenho que lembrar que vale na radioatividade duas leis de conservação. Lei de conservação do número atômico e lei de conservação do número de massa para qualquer reação de radioatividade. Então vamos copiar aqui para ficar mais evidente. Neônio 20, 10, mais o composto X, composto não, né? O isótopo X, formando o flúor 18,9, flúor 18,9, mais uma partícula alfa 2,4. O que eu disse para vocês? Vale o princípio de conservação dos números atômicos. Ou seja, a soma dos números atômicos nos reagentes tem que ser igual à soma dos números atômicos nos produtos. Qual é a soma dos números atômicos nos produtos aqui? Vamos fazer? Aqui, ó, nos produtos, número atômico somando deu 9 mais 2, 11. Aqui já tem 10, queridos. Isso significa que o X tem que ter um número atômico aqui igual a 1. Aqui é até de roxo. Beleza? E agora nós vamos para cima. Vamos falar de conservação dos números de massa. Qual é a soma dos números de massa nos reagentes? 18 mais 4, 22. Aqui já tem 20 no neônio. Então, obrigatoriamente, o X tem que ter um número de massa 2. Quem é o isótopo que tem um número atômico 1 e um número de massa 2? Quem é o elemento químico cujo número atômico é 1? Hidrogênio. Certo? O hidrogênio. Hidrogênio 1, 2. É o isótopo do hidrogênio que tem um número de massa igual a 2, que é o famoso deutério. Sacou? Deutério. Então você quer saber justamente quem é o isótopo X. Quem é o isótopo X? Eu já sei que o isótopo X é o deutério. Você elimina a letra A, você elimina a letra C, você elimina a letra D. Legal? Primeira parte da questão. Segunda parte da questão. Ele diz assim: ele quer saber qual é a porcentagem de flúor 18 que resta depois de 5 horas e meia de sua produção. Quantos por cento de flúor existem ainda depois de 1 hora e meia, de 5 horas e meia, perdão? Queridos, para facilitar a nossa vida, 5 horas e meia é a mesma coisa que quantos minutos? 5,5 vezes 60. 5 horas são 300 minutos, mais meia hora, 330 minutos. Concorda? Tem um jeito matador de resolver qualquer questão que envolva tempo de meia-vida, vai ser um jeitinho bem bruto. Imagina que você tenha o flúor 18 sendo produzido. Recém-produzido tem 100% dele. Depois de um determinado tempo, esqueço que esse negócio faz isso. Vou na setinha mesmo na mão aqui, peraí. Depois de um determinado tempo, de 110 minutos, cai pela metade essa quantidade, 50%. Vou deixar passar mais 110 minutos. Então, agora eu já tenho 220 minutos. Caiu pela metade de novo. Se tinha 50, agora vai ter 25% da quantidade inicial. Se eu deixo passar mais 110 minutos, percebam que eu já cheguei nos 330. E nesses 330 minutos caiu pela metade. Se eu já tinha 25%, agora eu tenho 12,5% da quantidade de flúor 18 que tinha logo no começo, meus queridos. Então, nossa resposta é a letra E. Acabou. Mas olha que questão bonitinha, né? Uma questão legal. Uma questão que traz as duas formas de enxergar uma coisas a serem cobradas sobre radioatividade. Né? A equação, de fato, e também tempo de meia-vida. Questão muito legalzinha. Questão 59, queridos, é uma questão de função orgânica e contagem de carbonos. É o exercício de paciência para a gente. Mas não vamos sair contando carbono à toa.
Vamos pensar. Queridos e queridas, questão 59. O geraniol é um álcool terpênico insolúvel em água. Talvez isso aqui nos ajude. Vou marcar insolúvel em água. Naturalmente encontrado nos óleos essenciais de citronela, gerânio, limão e rosas, entre outras espécies vegetais. Sua molécula contém justamente um grupo funcional álcool, dois carbonos terciários. Pessoal, o que é um carbono terciário? É um carbono que se liga a outros três carbonos. Este carbono que eu estou marcando aqui é um carbono terciário, porque ele se liga a outros três carbonos, certo? Carbono primário se liga a um carbono, secundário, dois carbonos, carbono quaternário, carbono se liga a quatro carbonos. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui? Ah, e ainda tem 18 átomos de hidrogênio. Considere as estruturas de vários compostos que possuem odores característicos. Então, você tem 5 compostos diferentes aqui. Ele quer saber, com base nas informações do texto, o geraniol é representado por que estrutura? Bom, vamos em busca de algo que tenha essas premissas. Tem álcool, tem dois carbonos terciários e 18 átomos de hidrogênio. Gente, eu já vou eliminar algumas coisas aqui. Eu quero que vocês percebam que isso aqui é um aldeído, CHO. Né? Lembra que a gente já fez na outra questão. CHO é C, dupla O, H, e o resto. Né? Então, isso não é um álcool. Já era. O 1 já foi. O 1 não pode ser nossa resposta. Letra C já era. Aqui, queridos, eu quero que vocês percebam que tem um grupo OH ligado num anel aromático. Isso aqui é um fenol. Se é fenol, não é álcool. Tira fora. Então, o 2 não pode ser a nossa resposta já. Nem estou contando carbono, estou primeiro eliminando. Eu quero que vocês percebam que nós temos aí, agora, 3 álcoois. Isso aqui é um álcool, isso aqui é um álcool, isso aqui é um álcool. Vamos em busca agora da segunda característica, carbonos terciários. Gente, vocês vão olhar para as cadeias carbônicas com mais atenção, a gente vai dar um zoomzaço aqui agora, e você vai identificar carbonos terciários. Vou marcar de laranjinha os carbonos. Laranjinha? Acho que um roxinho aqui vai bem, sei lá, sei lá. Queridos, aqui nós temos um carbono terciário. Viu onde eu marquei ali? Ó, um carbono ligado a outros 3 carbonos. 1, 2, 3. Viu? Enxergou? Então, o carbono terciário, vou apagar ali. Onde é que tem outro carbono terciário? Aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza? Então, opa, tem 2 carbonos terciários. Os outros são primários ou secundários. Percebe? Então, carbonos ligados a 2 ou a um outro carbono. Então, está satisfazendo. Uma alternativa boa. Agora, olha para essa de baixo aqui, a 5. Isso aqui, assim como o do 3, é um carbono terciário. Só que agora, este outro carbono que eu vou marcar de vermelho, aqui, ó, este outro carbono, eu quero que vocês percebam que ele tem a característica de ter 1, 2, 3 também, só que ele também é ligado a um grupo OH. E isso traz um certo problema. Carbono que está se ligando não só a 4 carbonos, mas que está fazendo 4 ligações. Então a gente fica meio estranho aqui com relação a isso. Vamos deixar em stand-by essa aqui, certo? Vamos deixar em stand-by. Mas a priori eu poderia dizer que é um carbono terciário que está fazendo ligação com 3 carbonos. Nem vou marcar de vermelho, então. Vamos marcar de roxinho também, de lilás. Bacana. E aqui? Aqui nós temos também um álcool no 4, né? Este carbono que eu vou marcar de vermelho não é terciário, que ele está fazendo só ligações com 2 carbonos, mas nós temos este carbono aqui como sendo terciário, ó. 1, 2, 3. Está ligando com 3.
E este outro carbono que eu vou marcar aqui também é terciário, vê se você concorda. 1, 2, 3. Os outros não. Então aqui, opa, ficamos ainda entre três alternativas. Qual vai ser a jogada? Vamos ter que contar carbono aqui mesmo. Vamos para cima? Então, eu preciso de 18 átomos de hidrogênio. Vamos montar nossa estrutura aí. Qual vai ser a fórmula molecular do composto 3? O composto 3, ele tem aqui, vamos lá, eu vou ter aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele é um, vamos botar aqui o 3, agora eu vou diminuir. O 3, ele é um C7. E agora a gente vai para os carbonos. Eu sei que ele tem um oxigênio, ele termina em O. Então aqui nós temos 3 hidrogênios, é um CH3. Aqui tem 3 hidrogênios, é um CH3. Lembra, onde o carbono tem que fazer 4 ligações. Então este carbono aqui, da ponta, está fazendo 4 ligações, CH3. Aqui CH3. E este carbono aqui já está fazendo 2, 3 ligações, aqui vai ficar um CH. Se você está com dificuldade de enxergar da forma como eu estou fazendo, abre tudo, sabe? Vai fazendo, sim, você não pode perder questão, né? Então aqui, ó, você vai ter carbono, vamos fazer todo, só para você enxergar, carbono, ligado aqui a carbono, carbono, que eu estou dizendo que aqui tem CH3, aqui tem CH3, esse próximo carbono faz dupla com esse outro carbono, este aqui já está fazendo 4 ligações, então não precisa botar hidrogênio. Esse outro aqui está fazendo 3 ligações, perceba. Então eu coloquei um hidrogênio. Foi isso que eu fiz ali logo no começo. Bom, mas vou apagar aqui, tá? Mas na dúvida, faz desse jeito. Cara, aqui de novo. Aqui nós temos carbono fazendo 2 ligações, preencho com H2. Aqui preencho com H2 de novo. Aqui nós temos este carbono fazendo 4 ligações, né, a ligação dupla. 1, 2, 3, 4 ligações. Só que aqui tem um CH3 no final. Esse outro carbono, depois da dupla, está fazendo 1, 2, 3. Aqui fica H. Aqui fica H2. Ufa, vamos contar? 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Oh, meu querido. C7H18O. Então, esse é o nosso composto já. Você poderia, né, assim, vou contar os outros para ver se não tem nenhum problema. Mas eu já te garanto que a resposta está aqui. A resposta está no composto 3, letra E, porque ele satisfaz as três condições. Grupo funcional álcool, 2 carbonos terciários e 18 átomos de hidrogênio. Provavelmente os outros vão falhar em alguma coisa. Eu vou seguir em frente, mas vocês podem depois dar uma olhada, né, e conferir, tá? Então, vocês vão, provavelmente alguém não vai ter 18 hidrogênios aí, tá? Não, sem preguiça, né, pessoal? Vamos fazer rapidinho. Então, vamos fazer esse aqui, ó. Quantos carbonos ele tem? Vai. 1. Aliás, eu contei C7, mas faltou aqui, né? Não é C7. Aqui eu dei mole. Ainda bem que a questão não fala disso no final. Mas aqui tem carbono também. 7, 8, 9, 10. Então ele é um C10, H18O. Certo? Não vamos dar mole de contar carbono e contar errado, né, meus queridos? Então, bora. Vamos contar esse aqui dos 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Então, o 5 é um C11. E os hidrogênios? Aqui tem H3, aqui tem H3, aqui está fazendo 1, 2, 4 ligações, 2, 3, aqui fica um H, aqui fica H2, aqui fica H2, ali fica H3,
aqui fica H, peraí, aqui fica H, aqui fica 1, 2, 3, 4 ligações, aqui fica H3. Então vamos conferir. C11, quantos hidrogênios tem aí nessa história? Vou marcar para a gente não se perder. 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16 ali na hidroxila, né, do grupo H, 16, 17, 18, 19 e 20. Percebeu? C11, H20, se eu não estou errando aí, esquecendo um hidrogênio, ó, então o 5 não pode ser. E o último ali, aquele que tem o anel aromático, quantos carbonos você enxerga? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 4 é C10. E aí, vamos contar hidrogênios? Vamos. CH3 aqui. Este aqui está fazendo 1, 2, 3. Então, aqui é um H. Este aqui está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Este aqui fica H. Este aqui está fazendo 2 ligações H2. Lá em cima também H2. Aqui H. Aqui nada. Aqui H2. Aqui H3. Lembra, se você está perdendo, não estou enxergando, cara, abre tudo e vai fazendo todas as ligações. E lembrando que o carbono faz 4 ligações, ou entre eles, ou com oxigênio, ou hidrogênio, vai fazer 4 ligações. Então vamos lá. Contabilizando hidrogênios. 3, 4, 5 na hidroxila. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C10H16. Ó, ficou feio aqui, peraí. C10H16. Ó. Tudo bem, queridos? Então, salvo aí algum engano meu fazendo, né, essas continhas. Vocês viram que eu quase me enrolei aí, né? Mas é normal, faz parte do jogo. Mas o principal é a gente encontrar a alternativa certa. Nem precisava testar os outros, a gente só fez aqui, né, mandou um show preguiça para a gente poder ter a certeza de que estamos marcando a letra certa. Tá bom? E para fechar, uma questão diretíssima, queridos. Questão 60. Questão sobre petróleo. A gente conhecendo um pouquinho de processos correlacionados a petróleo, a gente crava essa alternativa. A matriz de transporte do Brasil está centrada em rodovias, sendo que a principal fonte de energia dos veículos que utilizam esse modal é derivada do petróleo. No entanto, grande parte desse combustível fóssil é constituído por moléculas de cadeias carbônicas muito longas, inviáveis para o uso como combustíveis automotores. As refinarias, assim, contornam esse problema transformando as cadeias longas em moléculas menores pertencentes à fração mais consumida, por meio de um processo químico chamado. Pessoal, vamos lá. Você tem o petróleo, né? É um derivado do petróleo, né? E grande parte desse combustível fóssil é constituído por moléculas de cadeias carbônicas muito longas, inviáveis para o uso como combustíveis automotores. As refinarias, assim, contornam esse problema, transformando as cadeias longas em moléculas menores pertencentes à fração mais consumida. Gente, o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo aqui? Primeiro, vamos cortar tudo que não faz o menor sentido para o estudo do petróleo. Não faz sentido, por exemplo, destilação a vácuo. Não existe isso. Quando você pensa em petróleo, você pensa no processo chamado destilação fracionada e você pensa no processo chamado craqueamento catalítico. A destilação fracionada é justamente você pegar o petróleo, você ir aquecendo esse petróleo, os componentes mais voláteis do petróleo vão saindo,
Depois você vai aumentando a temperatura, vão saindo os componentes um pouquinho menos voláteis, e nisso você consegue separar os componentes do petróleo. Mas este processo específico que ele está citando, de moléculas de cadeias muito longas serem quebradas para serem transformadas em moléculas menores, é o que nós chamamos de craqueamento catalítico. Pronto. É o direto da questão. É ou sabe ou não sabe. Infelizmente, essa questão é disso, mas é de petróleo, que é um assunto que sempre aparece aí, né? Sempre a gente precisa ficar meio ligado. Tá bom? Pessoal, isso foi a nossa prova de conhecimentos gerais da FAMERP. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E fica de novo o pedido. Se você veio até aqui, assistiu e te ajudou de alguma forma a relembrar, a entender alguns assuntos, pô, deixa um comentário, deixa um like para incentivar esse projeto aí, tá bom? Gente, muito obrigado. Boas provas, bons estudos, beijos e abraços. Valeu, falou!